Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo. No caso, hoje eu vou fazer o trabalho de física para vocês. Vou estar resolvendo com vocês o trabalho de física, né? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver. E eu peço que vocês entrem no vídeo com a mente aberta, tá, gente? Vamos tentar entender os exercícios. Tipo assim, se você pensar, eu não consigo, tenta pensar mais um pouquinho, tá, gente? Vamos ir de mente aberta para os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão, é uma questão fácil. E ela fala para a gente definir geocentrismo e heliocentrismo, destacando as principais diferenças entre os dois modelos. Então, ó, vamos lá. A pesquisa, tá? Então vamos lá. O geocentrismo, ele foi o primeiro modelo que a gente tinha e ele foi proposto pelo Ptolomeu. Ai, perdão. Ptolomeu. Esse cara aqui, ó, esse cara bonito aqui, ele fez o primeiro modelo geocêntrico, né? E como o nome já fala, né? Como o nome fala, geocêntrico, quando a gente pensa em geo, a gente já pode pensar na Terra, né? Então, o geocentrismo é literalmente a Terra no centro. Então, aqui nós temos, né, várias imagens aqui. Então, na visão das pessoas que apoiavam o geocentrismo, a Terra seria o centro do universo e o centro do sistema solar. Então, os outros astros, tipo o Sol, a Lua, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, todos eles orbitariam a Terra. E depois, né, anos depois que o geocentrismo foi considerado correto por muitos anos, né? Mas anos depois, o heliocentrismo nasceu com o Copérnico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cara lindo! Olha aqui. Olha que visão maravilhosa. Enfim, ele propôs o heliocentrismo, que é o modelo aceito até hoje, né? Que é o modelo verdadeiro, no caso. E esse aqui é o heliocentrismo, que no caso é o Sol no centro. Então, as principais diferenças entre esse modelo é que o geocentrismo ele dizia que a Terra estava no centro e o heliocentrismo que o Sol estava no centro. E isso foi um motivo de muita briga, né? Principalmente porque a igreja não aceitava, né, que o heliocentrismo existisse, porque eles pensavam, mas a gente é os donos do mundo, né, e tal. A gente tem que estar no centro, porque a gente é muito protagonista. É literalmente o que a igreja falava. Mas esse aqui é o modelo certo. Então, essa é a resposta da primeira questão, tá? Então, vamos para a segunda questão. Cite e explique as leis de Kepler. Tá. O Kepler é esse mano aqui, ó. Deixa eu mostrar todo mundo para vocês, né? Apresentar vocês. Olha aqui. Esse cara lindo aqui que estamos vendo. Enfim, a primeira lei dele, ela é chamada de lei da órbita. Deixa eu mostrar aqui para vocês com as imagens que fica mais fácil, tá? Lei das órbitas. Ó, então o que a lei das órbitas fala? Aqui dá pra ver bem, ó. Deixa eu colocar. Então, o que a órbita... Essa aqui é melhor. O que a lei das órbitas fala? Ela fala que ao invés de, tipo assim, ó, a gente tem o Sol aqui e a gente tem a Terra aqui. Ao invés dessa órbita que a Terra faz no Sol ser extremamente circular, tipo ser um círculo perfeito, era uma elipse. E justamente a gente tá falando do modelo heliocêntrico já, tá? Então, tipo assim, o geocentrismo já tinha caído nessa época. Mas enfim, não é um círculo perfeito, e sim uma elipse. E isso ajudou com que o pessoal entendesse, porque, tipo assim, existiam muitos cálculos que eles faziam, tipo assim, a Lua vai estar em tal posição dia tal, tal, entendeu? Tipo, por exemplo, dia 14 de setembro, a Lua vai estar exatamente nessa posição. Ia lá e ela não tava. E o pessoal ficava meio sem entender, né? Tipo, nossa, mas era pra ela estar aqui. Mas esses erros eram justamente porque é uma órbita elíptica e não uma circular perfeita. Isso acaba acontecendo com que. São erros bem pequenos, na verdade, né? Porque a órbita, principalmente da Terra, em torno do Sol, ela é quase um círculo, mas mesmo assim ainda acontecem alguns erros, né? Então, assim, o que a gente tem que saber sobre as órbitas elípticas, né? É que, assim, é uma órbita elíptica, a lei das órbitas, primeira lei de Kepler, né? Com o Sol estando em um dos focos da órbita. Muita gente confunde e fala que, tipo assim, o Sol tá em um dos focos e a Terra no outro. Mas não é assim. O Sol tá num dos focos e a Terra tá orbitando ele. Não tem nenhum astro no foco 2. E é praticamente isso. E a órbita elíptica também, ela faz com que a gente tenha dois períodos, né? O afélio, que tá escrito aqui, e o periélio. Pega pelo nome.
perto e afastado, tá? Então, tipo assim, periélio é quando a Terra tá mais próxima do Sol e afélio quando tá mais longe do Sol. Então, essa é a primeira lei de Kepler, e agora vamos para a segunda lei. A segunda lei, não vou nem escrever aqui que eu já achei aqui, essa imagem aqui, é a lei das áreas. Então, o que ela vai falar? Ela vai falar que um planeta, no caso aqui a Terra, né, ela vai varrer áreas iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Ó, vou colocar em valores que dá pra entender melhor, tá? Não vou levar em consideração nada, mas tipo assim, esse aqui, essa distância aqui mede 4 metros, e aqui também é 4 metros. E a Terra faz essa distância aqui de 4 metros em 2 segundos. Quanto que ela vai fazer essa distância aqui? Vai ser 2 segundos também, entendeu? Então é praticamente isso que fala a lei. Que é tipo assim, que o planeta ele passa por áreas iguais em tempos iguais. Só isso. E aí a gente tem a terceira lei de Kepler, que é a lei do período. E é daqui que vem todas as fórmulas que a gente tem. Então, essa é a lei que vocês podem odiar, tá? Porque as outras duas só ajudam a gente, essa aí é só uma só. Enfim, mas ela fala uma coisa bem simples na teoria de entender, né? Que é tipo assim, o quadrado do período, T é o período, tá? Não é temperatura, nem tração, nem trabalho, tá? É período. Então, é o quadrado do período sobre o cubo do raio é igual a uma constante, é igual a K. E isso é para todo mundo do sistema solar, tá? Então, sempre vai ser igual a essa constante aqui. E essa fórmula aqui é muito importante pra gente, vocês vão ver que a gente vai usar bastante no trabalho, tá bom? Mas enfim, na questão 2 também é só isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. E agora vamos começar com os cálculos, né? Porque a questão 3, ela quer saber o período de Plutão. Deixa eu ler pra vocês o enunciado porque é pequenininho até. Fala assim: a terceira lei de Kepler relaciona os períodos dos movimentos dos planetas em torno do Sol com a distância média dos planetas e outros astros ao centro do sistema solar. Que é exatamente a lei aqui que a gente acabou de ver. Então, essa parte enunciada tá praticamente falando isso aqui. Tá falando, existe uma lei que fala isso aqui. Enfim. Aí, comparando com a Terra, cujo período é de 1 ano e cuja distância do Sol é 150 vezes 10 elevado a 6 quilômetros, qual será aproximadamente o período do planeta não Plutão em anos terrestres se sua distância média ao Sol é de aproximadamente 6 vezes 10 a nona quilômetros? Então vamos fazer os cálculos, né? Assim, a gente já vai usar essa fórmula aqui de cara, tá? Então vamos escrever ela aqui. Gente, eu sou horrível, tá? Isso aqui eu não tenho coordenação motora, mas eu vou tentar, tá? Enfim. Então vamos lá. Então a fórmula é t ao quadrado sobre r ao cubo igual a k. Vamos pensar um pouquinho. Se isso aqui for para a Terra, quanto que ele fala que é o período da Terra? 1 ano. Que ele quer em anos, né? Então, 1 ano sobre a distância, que ele fala que é 150 vezes 10 a sexta, né? Isso aqui é 10 a sexta? É, né? Uhum. Isso aqui vai ser igual a K. Agora, vamos pensar no de Plutão, que é o que a gente quer saber? Então, é o período de Plutão, vou escrever TP, tá? Então, é o TP ao quadrado sobre o raio de Plutão, que ele fala que é 6, distância média, né, no caso. Que ele fala que é 6 vezes 10. Ó, e um erro muito comum que o pessoal faz, tá? Tem que lembrar que isso aqui é o cubo e que isso aqui é o quadrado, tá? A gente esquece muito de colocar isso, tá? Por isso que acaba muitas vezes errando. Porque a gente tem que lembrar que, mesmo tendo potência aqui, ainda isso tudo é o cubo, tá? Então vamos lá. E 6 vezes 10 elevado a nona, né? Sobre não, ao cubo. Aí. Não tá aparecendo um 3, mas tudo bem. Igual a K. Só que vocês concordam que essas duas fórmulas aqui estão sendo iguais à mesma coisa? Então a gente não pode dizer que 1 ao quadrado sobre isso aqui é igual a TP ao quadrado sobre isso aqui? Pode, né? Então a gente vai escrever assim: 1, porque 1 vezes 1 é 1. Já vou ir colocando, tá, gente? Vai ficar mais fácil. É igual a 150 ao cubo. Vamos estar usando a calculadora? Tá usando a calculadora, né? Porque a vida não tá fácil.
Gente, que eu fiz muita conta hoje, tá? Então a cabeça não tá cabeçando. Enfim, isso aqui vai dar. Vou colocar em notação científica, tá? Assim, gente, outra dica que eu dou pra vocês é põe tudo em notação científica que fica tudo muito mais fácil de você resolver, tá? Então vai ser. Não tá parecendo um 5, acho. Mas enfim, é 375, tá? Elevado a 10 a sexta. Só que isso aqui também é 10 a sexta, né? Só que 10 a sexta não, porque 6 vezes 3 é 18, né? Então vai dar 18. Opa, que 18. Vocês entenderam que o que eu fiz foi elevar o 150 ao cubo e o 10 a sexta ao cubo, né? Tá, enfim, deu isso aqui. Aí a gente vai igualar isso aqui a isso aqui, né? Então vai ficar TP ao quadrado sobre 6 elevado ao cubo vai dar 6 vezes 6, 36, vezes 6 vai dar 216, né? Vezes 10 elevado a nona. Vai dar 9 vezes 3, né? 10 elevado a 27. Enfim. Então, a gente vai ter essa equação aqui. Aí é só a gente fazer como a gente faz, resolver como a gente resolve equações normais, né? Então, vai dar isso aqui, ó. A gente vai passar esse aqui pro outro lado multiplicando. Esse aqui pode deixar aqui, tá? Que depois a gente vai passar dividindo mesmo, então só deixa essa parte de baixo aqui, só passar de cima multiplicando. Então vai ficar 216 vezes 10 a 27. Opa, vezes 10 a 27. Já vou colocar igual a TP, tá? Igual a TP quadrado. E aqui embaixo a gente vai escrever 3 vezes 3, 7, 5. Aqui, lembra daquela propriedade que quando é multiplicação de potência a gente pode somar os expoentes? Então, 18 mais 6 fica 24. Então a gente vai escrever como 10 a 24. Tá certo, né? 27. Vamos ver se tá certo aquele 6 ali? Tá meio suspeito pra mim. Conferir se tá tudo certo, né? Que depois é mais difícil de conferir se tá tudo certo. Tá certo. Então agora, vamos pro final da conta, né? Lembra, a gente deixa pra calcular o 10 com 10. Então primeiro a gente só calcula esse número que tá na frente. Então vamos dividir 216 por 3,375. Isso aqui vai dar exatamente 64, gente. E você já sabe que quando dá exato, corre pro abraço, que tá certo já. Enfim. Se quando a gente multiplica, a gente soma os expoentes, quando a gente divide, a gente faz o oposto. Então a gente vai subtrair os expoentes, tá? Então vai ser 27 menos 24, que vai dar 3 vezes 10 elevado ao cubo, igual a... Tá certo, né? Todos os expoentes. Vamos ver. 6 vezes 3, 18. 9, 27. Tá certo, tá certo. Isso aqui é o TP ao quadrado. Então, ó. Quanto que vai ficar isso aqui? Vai ficar 6, 4. Vamos deixar ele já com o zero, tá? Tirar ele da notação científica. São 3, então a gente vai colocar 3 zeros, né? Então vai ficar 6.400 e a raiz disso. Gente, você podia até dizer que é 8, só que não vai ser 8, tá? Dessa vez não. Então tem que fazer a faturação. Só que eu vou usar aqui a calculadora, tá? Que eu tô sem tempo de fazer faturação também. Mas enfim, aí se fosse na prova, você teria que fazer a faturação, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 253. 252,9. Mas dá aproximadamente 253 por aí, tá?
Gente, pode estar um pouquinho errado, tipo assim, dá um valor um pouco maior ou um pouco menor, porque a gente tá usando muita aproximação, né? Então também pode acontecer de ter um errinho, tipo, aqui dava pra aproximar pra 3,4. Mas, em geral, vai dar isso aqui, tá? Então vai dar aproximadamente 253. E é isso, gente. Esse aqui é o exercício 3. Espero que tenha ficado mais fácil de entender. E vamos pro exercício 4, né? Tá. No exercício 4, a gente tem A e B, né? Eu não vou ler o negócio todo, não, tá? Eu só vou ler o A e o B, porque eu tô com muita preguiça de ler ele inteiro. Mas enfim. O A fala assim: o período T0 do satélite em minutos, quando sua órbita está muito próxima da superfície, ou seja, está a uma distância do centro da Terra praticamente igual ao raio da Terra. Primeiro, vamos fazer o desenho ali que ele dá pra gente? Fazendo aqui no cantinho. Então, ó, isso aqui é a Terra, bem gigante, né? E aqui a gente tem os satélites. Então ele fala que tem um aqui mais próximo da, tem um aqui mais próximo da Terra e tem outro aqui. E aí, o que que ele quer saber? Ele quer saber o período T0 de um satélite, desse aqui, que está mais próximo da Terra. Quando você lê esse exercício, você pensa, meu Deus, me ferrei, não tem como resolver. Mas vamos por partes, tá? Ele só falou T0 ali porque é o número, tá? Mas não tem nada a ver, tipo, tem que fazer duas contas. Não, de boa. Ó, então vamos usar a fórmula que a gente já estava usando, tá? Então, T ao quadrado. Opa, tamanho do quadrado. Igual a o raio ao cubo igual a K. Então, ó, o T é o que ele quer saber, né? E o raio, ele fala que é 6,4 vezes 10 a sexta. Vezes 10 a sexta elevado ao cubo. Tá. Aí, a gente. Isso aqui é igual a K, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no coisa passado e passar esse aqui pra cá, multiplicando. A gente só ignora o K, tá, gente? Só deixa ele aí mesmo. Deixa ele aí que não tá atrapalhando, não. A gente só ignora ele. Então vai ficar aqui o T ao quadrado. Ele é igual a. Vamos já fazer as contas aqui? Então, 6,4 elevado ao cubo. 6,4 elevado ao cubo. Isso aqui vai dar aproximadamente 262. 262. Então vai ficar 2, 6, 2 vezes 10 elevado a sexta ao cubo vai dar 10 elevado a 18 de novo. 10 elevado a 18. Tá. Isso aqui é o quadrado, né? Então já vamos passar ele como raiz aqui. Então, ó. Será que existe raiz exata para 262? Eu acho que não existe, tá, gente? Como aqui tá multiplicando? Como aqui tá multiplicando, a gente pode tirar a raiz desse aqui primeiro e depois desse aqui, tá? Não precisa juntar os dois. Então vamos ver. Raiz de 262. Não é exata, é aproximadamente 16. Então a gente já coloca aqui que é aproximado. 16 vezes. Aí aqui a gente vai resolver assim. Lembra que tem aquele negócio do que tá na sombra vai pro sol, que tá no sol vai pra sombra? Aqui é 2, né? Que não tá aparecendo nada é 2. Então vai ficar 10 elevado a 18 sobre 2, porque o que tá no sol vai pra sombra. Aí vai ficar aqui. T é aproximadamente 16. 18 sobre 2 é 9, então vai ficar 10 elevado a nona. E essa aqui é a resposta, tá, gente? Isso aqui tá em anos. Deixa eu escrever aqui anos. Nossa, gente. Minha letra tá horrível, tá? Enfim, isso aqui é em anos. E essa aqui é a resposta, tá, gente? Então é por isso que aqui fica 9 ao invés de ficar 16, tá? Não é pra diminuir um do outro.
Tem que fazer isso aqui, tá? Então fica 16 vezes 10 a nona anos. E essa aqui é a resposta da A, né? Mas tem a B também. Deixa eu ver como é que eu vou fazer a B. Vou apagar a A, tá bom? Eu falando como se fosse o quadro, né? Enfim, apagar A aqui. Ah, eu apaguei meu desenho. Tá, vou deixar assim que a gente vai usar esse aqui de novo, tá? Então, na B, ele quer saber o período T4 do satélite em minutos, quando sua órbita está a uma distância do centro da Terra aproximadamente igual a 4 vezes o raio da Terra. Então, ó, o que ele quer saber agora é esse aqui, ó. Se eu não tivesse apagado, daria pra ver melhor. Então, vamos fazer de novo. Só que ele fala que é 4 vezes o raio dessa vez. Então, a gente vai escrever aqui 4r ao cubo. É só isso que muda, tá? Na conta. Isso aqui é igual a k. Já vamos passar pro outro lado, tá? Então, vai ficar t ao quadrado é igual a 4 vezes. Quanto que é o raio mesmo? 6,4. Na verdade, quanto que deu o resultado do passado se eu tivesse visto, né? Ai, meu Deus. Quanto que tinha dado? Ah, gente, vou ter que fazer de novo, porque eu apaguei, eu não lembro. 6,4 vezes... Ai, meu Deus. Vezes 10 a sexta. Ah, eu não acredito que eu vou ter que fazer de novo, porque eu não lembro o resultado. Mas eu vou fazer direto, tá? Enfim, vai ficar t ao quadrado. Ai, meu Deus. Nossa, que 2 é esse? Aí, igual a 4 vezes 6,4 ao cubo vai dar 262. Verdade, tinha dado 262. Vezes 10 a nona. Não, pera. Ah, é 262 vezes 10 é 18. Então vai ser 4 vezes 262 vezes 10 é 18. 4 vezes 262? Meu Deus, tá parecendo outra coisa isso aqui, gente. Quem não pegou, não pegou. Quem pegou, que dó. Mas enfim, agora arrumei. Enfim, 4 vezes 262 é 1048. Já vamos passar aqui como raiz. 1048 vezes 10 a 18. Nossa, por que eu fiz tão grande assim, gente? Enfim, aí isso aqui vai ser igual a... Vamos ver quanto que é a raiz de 1000. Será que tem raiz de 1408? 1408 não, 1048, né? É aproximadamente 32. Então a gente vai ter que aproximar de novo, né? Vai ser aproximadamente 32 vezes. A gente ia fazer o mesmo negócio, mas vai ficar 10 a nona, né? Vezes 10 a nona anos. Então um deu 16 e o outro deu 32. E a relação tá certa, tá, gente? Porque é 4 vezes. Só que como o inverso é tipo metade de 4, então tá certo. Ser 2 vezes, tá? Então essa aqui é a resposta da B. Vamos pra 4, né, agora? Não, pra 5 agora. Enfim, na 5, ele quer saber a diferença entre densidade e massa específica. Então, ó, vamos pensar sobre densidade e massa específica, né? Então, ó, a massa específica, ela é para um elemento e substância específicos, tá? Então, tipo assim, tal elemento tem uma pressão específica. A gente calcula a massa específica para ele. E ela também é constante. Então, tipo assim, ela sempre vai ser constante para tal elemento. Então, tipo assim, a massa específica da água. Sempre vai ser aquele número, nunca vai mudar. Agora, a densidade pode mudar, tá? Então, a densidade não é constante e a densidade ela é para um corpo qualquer. Tipo, não tem nada específico, sabe? Então, tipo, a densidade ela pode variar conforme a distribuição da massa. Então, tipo assim, por isso que ela não é constante. E é praticamente isso, gente. Não tem muita. Não precisa, tipo, falar muito sobre, porque é bem de boa também. Deixa eu aproveitar para reutilizar essa página aqui, né? Talvez outra hora. Mas enfim. Aí, a gente tem na 6. É um
de cálculo também, né? Então vamos lá. Essa 6 aqui, eu confesso que eu demorei um tempão pra entender ela, mas agora de boa, tá? Então vamos lá. Ele tá pedindo na 6 a pressão absoluta máxima no interior da panela. Se vocês já viram uma panela de pressão, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, panela de pressão, nossa, 500, enfim, a panela de pressão, ela tem esse pino ali em cima, porque assim, o que que acontece? A água, conforme ela vai esquentando, ela vai causando uma pressão muito grande dentro da panela. E esse pininho aqui, ele tem a saída de ar e ele faz com que o ar que estava dentro dela causando muita pressão, ele saia. Então é por isso que é muito importante ter esse pino aqui, senão a panela ia estourar, entendeu? E o pino é literalmente o que faz a panela não estourar. E aqui ele tá dando um exemplo que, tipo assim, tem uma panela. Ah, gente, eu vou me obrigar a desenhar uma panela mesmo. Enfim, tem uma panela. Aí tem o pino em cima da panela. E aí ele fala que ele quer saber a pressão interna, né? Só que a gente tem que considerar o quê? A pressão do pino. Então a gente tem que considerar a pressão do pino. A gente tem que considerar a pressão atmosférica também, que eu vou chamar de ATM, tá? Porque fica mais fácil, porque literalmente isso significa ATM, tá? E é isso, entendeu? Então tem que considerar essas duas coisas pra gente calcular a pressão interna. Então, a pressão interna, vamos escrever aqui agora os cálculos, tá? Então, a pressão interna, a PINT, eu sei o que você pensou, tá? Então, a PINT, ela vai ser igual a pressão atmosférica, que é a PATM, mais a pressão do pino, tá? Vou escrever PIN aqui. Pressão do pino. Então, a pressão interna, vamos colocar aqui, e ele fala que 1 ATM é igual a 10 a quinta. Então, a gente vai escrever como 10 a quinta ali, tá? Então, vai ficar igual a 10 a quinta mais a pressão do pino. A fórmula da pressão é F sobre A, tá? Então, é a força pela área. Vai ficar assim. Então, a pressão interna, ela é igual a 10 a quinta mais... Tá. A força que tá atuando sobre o pino aqui é a força peso, vocês concordam? É a peso. A peso a gente calcula por m vezes g. E ele dá ali pra gente, né? Ele dá quanto vale a gravitação, que é 10, e quanto vale a massa do pino, que ele fala que é 48 gramas, só que a gente tem que colocar em quilogramas, né? Então vai ficar 0,048 vezes 10, que fica 0,48. Então a gente vai escrever como 0,48. E a área, ó, vamos pegar a imagem aqui de volta. Escrever pino, porque eu só quero pino. Aí, ó. Vocês concordam que esse pino, ele é redondo? Então, a gente podia dizer que para calcular a área dele, é só calcular a área de círculo, né? Que é um círculo, teoricamente, essa base aqui dele. E como que a área de círculo é πr ao quadrado, né? Então, a gente escreve aqui, ó. Pi... Ah, não. Vou escrever já o número, né? Que ele deu que o pi é 3. Então, a gente vai escrever aqui πr ao quadrado. Então, vai ficar pi 3. O r, ele dá o diâmetro, que é 4 milímetros. Então, a gente vai dividir por 2, porque o diâmetro é 2 vezes o raio, e vai dar 2 milímetros. Só que a gente não pode deixar em milímetros, a gente tem que deixar em metros. E para metros vai ficar 0,02 ao quadrado, né? Que é r ao quadrado. 0,2 ao quadrado. Tá. Aí, isso aqui vai dar assim. Vai dar aqui a P interna. Gente, eu vou apagar o meu desenho artístico da panela, tá bom? Enfim. Então, a gente vai ter que a pressão interna, ela vai ser igual a 10 a quinta. E aí vai dar quanto? Vamos colocar em notação tudo?
vai ficar 4 vezes 8 vezes... Opa! Vezes, opa! Vezes... Vezes 10 a 1, 2. Não, 1 só. Menos 1. Vezes 10 é menos 1. Porque ele tá vindo daqui, né? Sobre 3 vezes 0,02 ao quadrado vai dar 0,04, né? Só que a gente pode escrever em notação como 4 vezes... São duas casas, né? Então vai dar vezes 10 é menos 2. Tá certo, né? Tá. Aí a gente vai ter que a pressão interna, o pinch, vai ser igual a 10 à quinta mais 4,8. Ah, vamos multiplicar aqui, né? Dá 12. Então vamos dividir 4,8 por 12. Vai dar 0,4. Então vai ser 0,4. Opa! Vezes 10 menos 1. Menos, porque é potência, né? Então menos 2 vai dar... Eita, pera aí, galera. O que tá dando errado aqui? Tá, a gente calcula peso. 0, ah, aqui eu acho. Tinha que deixar como 0,048, tá? É porque é 0,00048, tá? Então falta um zero aqui. Então aqui é menos... Pera. Gente, aqui tá certo, tá? Não era nada aqui, não. É que eu errei um pouquinho só. Só um pouquinho eu errei. Na... Aqui embaixo, tá? Foi isso que eu errei. 0,48 tá certo. 0,48. Então, é porque assim, ó. Se a gente faz 0,02 vezes ao quadrado, né, no caso, vai ficar 0,004. Não é 0,04, tá? Então a gente errou nisso, mas só nisso. Então aqui, ó, vai ser menos... Ó, quanto que tava? Era 0,2. É, porque milímetros pra... Milímetros pra metros são 6. Calma, vamos pegar, né? É, porque... Calma aí. Ó, 4 milímetros em metros. É quanto? É 0,004. Aí, 0,002. Ó, tinha mais um zero ainda. Então, pega. 0 vezes 0. Então, vai dar 6, gente. Então, aqui é 6, tá? Isso que tava errado, é 6 aqui. Então, vamos lá. Então, é 6. Agora vai dar certo. Aqui, 6. Nossa! 6. Deu 0,4. E agora a gente vai fazer isso aqui, né? Lembra que é menos, né? Então, ó. Menos 1, menos... Só que a gente vai ficar assim, ó. As potências, né? Então, menos 1, menos 6. Então, aqui vai ficar positivo, tá? Porque menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 1 mais 6. 6 menos 1. Vai ficar assim. 10 da quinta, agora tá certo. Só que assim, dá pra gente considerar que tem um 1 aqui na frente, né? Multiplicando. Então, a gente vai escrever 1 vezes 10 da quinta, tá? Então, vai ficar que o pressão interna é... Quando a gente tem soma, assim, de dois números que estão com esse aqui normal, a gente pode somar os da frente, tipo 1 com 0,4, vai ficar 1,4, vezes, e a gente só mantém, tá? A potência. Então vai ficar a potência base, né? Então vai ficar
1,4 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Não esquece de colocar a unidade. E é isso, gente. Isso aqui é um A, tá? E é isso, gente. Esse aqui é o exercício número 6. Espero que tenha dado para entender também. Então vamos pro 7. Defina trabalho na física. O que significa quando o trabalho realizado é positivo e negativo. Então, ó, o trabalho na física, ele é a variação de energia. Tanto que a gente tem aquela fórmula lá, né? Que é T igual a variação de energia, né? Variação de energia aqui. Enfim, o trabalho, ele é a variação de energia. E aí, quando a gente fala quando o trabalho é positivo, é porque um corpo ganhou energia e quando é negativo ele perdeu energia, tá? Então, o trabalho tem tudo a ver com energia, praticamente. E aí, o trabalho também a gente pode colocar nessa questão, que ele é dado pela fórmula, que é a fórmula normal dele, né? F vezes D vezes o. Opa! Vezes. Opa! Por que eu escrevi um O? E por que eu falei opa tantas vezes? Cosseno de θ vezes. Isso. A gente pode colocar que esse aqui é a fórmula também do trabalho principal, né? E que ele pode ser causado por uma força constante ou variável. Mas é só isso que tem que colocar nesse exercício também, tá, gente? É um exercício bem simples. Então vamos para 8 já. Espero que tenha dado para entender também o que é trabalho, tá? Mas é só isso. Aí na 8, a gente tem aquele exercício ali que tem A e B, né? Então vou ler só A, tá? O trabalho realizado pela tração quando o elevador sobe 14 andares, sabendo que o pé direito, o desnível entre dois andares, é de 3 metros. Então aqui ele dá essa tabelona pra gente. Opa! Aí ele quer saber quanto que é o trabalho, né? Aí você pode pensar, ah, então é só usar a fórmula. Só que nesse caso aqui, por ele ter dado o gráfico, a gente sabe que não é uma força constante, é uma força variável. E o trabalho de uma força variável, a gente não pode usar aquela fórmula. Tipo, mesmo que o exercício dê todos os valores certinhos pra você, dê até o ângulo, você não pode usar aquela fórmula, tá? Tem que usar a área do negócio. Então, ó, o que que ele fala? Ele fala que o desnível é 3 metros e que são 14 andares. São 3 metros por andar de desnível, então vai ser 3 vezes 14. Isso aqui vai dar 42. Então, a gente vai pegar o gráfico inteiro, tá? Então, a gente vai ter que tirar a área de tudo isso aqui. Aqui a gente pode ver que tem, que tem dois triângulos, tem, e tem 4 retângulos praticamente, né? Então, vamos lá, fazer a área deles, tá? Então, a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. E a gente tem dois triângulos iguais. Então, se a gente calcular a área de um, já vai dar a área de outro, tá? Então, vou fazer duas vezes isso. Então, ó, a base do triângulo vai ser 6, a altura é 1.000. Sobre 2 vai dar 3.000. Só que a gente tem 2, né? Então, a gente vai colocar 3.000 duas vezes, tá? Aí a área daquele retângulo no meio entre os dois triângulos é 36 menos 6 dá 30. Então, vai dar 30 vezes... A altura dele é 1.000, né? Então, vai dar 30.000. Vai dar 30.000, né? É, isso aí tá certo. Então, vamos agora ali embaixo, né? Que a gente tem 3 retângulos praticamente. Naquele ali do canto, a base é 6 e a altura é 4.000. 6 vezes 4, vou colocar o resultado normal, tá, gente? Fazer de cabeça. Enfim. Então, vai ser 6 vezes 4.000, né? 6 vezes 4 é 24. Então, vai ser 24.000 naquele triângulo ali. Naquele triângulo não, naquele quadrado ali na ponta. O outro quadrado é igual a ele, então vai ser 2 vezes 24.000 também. E aquele ali do meio é 30 vezes 4.000, né? Então vai ser 3 vezes 4, 12. Com 4 zeros, né? Aí. Então agora a gente só tem que somar todas as áreas, tá? Então vai ficar 3.000
mais 3.000 dá 6.000. 6.000 mais 30.000, mais 2 vezes 24.000, né? Que vai dar 48.000. E 12.000. Não, 120.000. Ó, viu? Quase tava colocando errado já. 120.000. Então, esses 3 zeros aqui não muda. 6 com 8 dá 14. Vai 1. 8, 9, 10. Vai 1, 2. 204.000. Tá certo isso? Vamos ver se tá certo. Tá, 6.000. Aham, 3.000. Não é 30.000? Porque 30 vezes 1.000 é 30.000, não é 3.000. Ih, gente, tô enlouquecendo já. Fazer de novo, né? Que é 30.000. Então aqui é 0 também. Aqui, né? E aqui é 3. Ih, aqui é 3. O mais querido aqui. Tá, então são 3 casas, né? 3. 6 com 8 dá 14. 14? É, 14, tá certo. 4 mais 4 mais 4. 8, 9, 10. Oi, gente. Tá, é 204.000 joules. É a quantidade de trabalho, tá? Então, vai dar isso aqui. Aí, na B, ele fala o trabalho realizado pela força-peso quando o elevador sobe 10 andares. Vamos resolver aqui na 5, que não tem mais nada, tá? Então, nesse caso, a gente tem que considerar que a tração é igual a peso, tá? Ah, por que a tração vai ser igual a peso? Porque pensa só, a gente tá considerando um elevador, né? Então, ó, a força, peso, tá atuando pra baixo. Só que pra onde que tá a tração também? Não, pra cima. E elas são iguais, né? Se a gente fizer o diagrama de corpo livre. Então, a tração é igual a peso. Então, a gente vai calcular pela área do gráfico também. E ele fala assim, o elevador sobe 10 andares. Só que lembra que tem desnível? Então, vai ser 10 vezes 3 dá 30, né? Então, agora a gente vai calcular só a parte ali até o 30, tá? A gente não vai calcular o outro triângulo lá. A gente vai desconsiderar um triângulo e um quadrado. Só a parte até o 30, tá? Não é o gráfico inteiro. Não é o gráfico inteiro. Aí, aquele triângulo ali vai ficar quanto? Vai ficar o mesmo resultado que deu na outra, né? Então, vai ficar 3.000. Porque é 1.000 vezes... Vezes 6. 6.000. 3.000. Vai ficar 3.000. Aí, mais. Aquele quadradão ali de baixo vai ficar o mesmo resultado também. 6 vezes 4 dá 24. 24.000, né? Só o negócio. Ou é do 2.400? Não, é 24.000. É. Aquele ali do meio, agora a gente vai mudar um pouquinho, né? Porque vai ficar 4.000 vezes 30 só. Já ia ficar. Não, é 30 menos 6, então vai ficar 24, né? Ih, vai ficar 24. 24 vezes 4 dá 16, 8, 96. 96.000? Gente do céu. Haja. Nossa. Tá. Aí o de cima vai ficar 24 também, vezes 1.000. Então vai ficar 24.000 também. Então, esses aqui é o que a gente vai calcular para calcular a área, né? Então vai ficar
0, 0, 0. 3 com 4 dá 7, mais 4, 11, 17. 17? Ai, que número feio. Vamos ver. 8, 9, 10, 11, 6, 17, tá. 3 com 9, isso aqui é um 9. 12, não, 10, 14. Mais fácil aí. Então, 147 mil joules é o resultado do trabalho exercido pela força-peso. O de um foi 2.004, 2.200, ai. E o outro foi 147 mil. Então é isso, gente. Esse aqui é o exercício 8. E agora vamos pro 9, né? Vou deixar nessa tela aqui porque o 9 é de escrever também. Então, o 9 está pedindo para definir energia cinética e energia potencial e falar quais que são os principais tipos de energia potencial. Então, assim, a energia cinética, como o nome fala, né, cine, é de movimento. Então, energia cinética é a energia que provém do movimento. E os tipos de energia potencial são dois, né? Ela pode ser potencial gravitacional ou potencial elástica. A gravitacional tem a ver com quanto mais energia da gravidade, né? E a elástica, quanto mais energia elástica tem. E é só isso, gente. Não tem muita complicação, não, também. Tá. Então vamos resolver a 10 agora? A 10. Gente, a 10 só parece difícil, tá? Mas ela não é. Enfim, resumindo tudo o enunciado, que eu não vou ler tudo, não. Ele quer saber quanto que vale. Não, quanto que é. Quanto que ele quer saber? Ele quer saber o trabalho, né? Quer saber o trabalho. Ele quer saber o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas. Tá, então vamos pensar. Uma análise critério. Eu indo ler. Não, mentira. Tá. Foram 13. Uhum. Tá, foram os mais velozes de feito em uma recorde, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Tá, então ele fez 30 metros ali. Tá, ele só quer saber aquela parte ali, mas enfim. Então ele quer saber o trabalho. Só que nesse caso a gente também não vai usar aquela fórmula do trabalho, a gente vai usar aquela outra que eu falei pra vocês, que é da energia. E nesse caso, qual que a gente vai usar, será? Deixa eu também, deixa eu também lembrar qual que a gente vai usar. Antes que eu fale errado pra vocês, né? Ó, a gente vai usar a. Vai ser a energia mecânica, né? Vamos ver onde é que eu escrevi isso. Ah, legal, eu não escrevi. Ah, não, escrevi sim. Ué, ah, sim, vai ser energia cinética, gente, tá bom? De usar energia cinética, porque é de movimento, né? Então, energia cinética. Vamos! Enfim, então energia. O trabalho vai ser a fórmula da energia cinética é 1 meio mv ao quadrado, tá? Ou mv ao quadrado sobre 2, tanto faz. Final, porque é a variação, menos 1 meio do mv. Tá parecendo um N, né? Do mv quadrado inicial. Então vamos pensar um pouquinho, né? Então vai ficar 1 meio do M. Quanto que é a massa dele que ele falou? Ele falou a massa, né? 90. Então vamos já colocar aqui pra ficar bonitinho. 90. Quanto que é a velocidade dele, que foi a máxima? Ele falou que é 12 metros por segundo, né? Então vai ser 12 ao quadrado, que é a final, menos 1 meio, 90, né? E quanto que é a velocidade inicial dele, né? Então, ó, ele fala que quando que ele começa as 13 passadas, né? Porque ele quer saber
nas 13 primeiras passadas, né? Ele começa no zero, né? Tipo assim, ele não tá correndo no começo, então a gente vai colocar vezes zero ao quadrado, né? Enfim, aí isso aqui vai ficar como? Vai ficar t igual a 12 ao quadrado é 144. Então vai ser 90 vezes 144, que dá 12.960. Então vai ser 12.960 divididos por 2, né? Porque 1/2 de 2.960 é a mesma coisa que dividir por 2. Menos. Ó, 0 ao quadrado, 90 vezes 0, 0. Metade de 0 dá 0. Então vai ser só isso aqui mesmo. Divididos por 2 dá 6.480. Então esse aqui vai ser o trabalho. Tá certo. Eu perguntando pra vocês se tá certo. Enfim, esse aqui vai ser o trabalho realizado de Aulis, né? Então é isso. Essa aqui é a resolução do exercício 10. Então agora vamos pro 11. Gente, só parece difícil, tá? Mas calma, que vamos ver se vocês vão conseguir entender, tá bom? Enfim. Na 11, ele fala assim: com base nesses dados, obtenha uma expressão algébrica para o módulo da velocidade vb do objeto quando ele passa pelo ponto B, após ser liberado a partir do repouso. Na expressão, somente devem aparecer dados fornecidos no problema. Então, o que ele quer? Ele quer uma equação para vb. Vamos lá, vamos começar desde o começo, tá? Começar desde o começo é boa, né? Então, a gente precisa fazer com que a velocidade apareça de alguma forma. Enfim, vamos começar considerando a energia, tá? Já que a gente tem movimento, vamos falar de energia. A energia inicial, vocês concordam comigo que ela vai ser a energia potencial? Ih, potencial gravitacional? A fórmula da energia potencial gravitacional, vou colocar aqui do lado, é mgh. E como a gente está em altura, né? Se vocês olharem o desenho ali, vocês vão ver que tem um bichinho ali. Bichinho não. Tem uma altura ali, tá? Que a massa tá naquele negócio, né? Mas enfim. Energia potencial gravitacional, porque ela tá descendo, né? Ela vai descer. Então a gente vai usar essa fórmula aqui. É um H, tá? Então, ó, a energia inicial, ela vai ser o quê? Ela vai ser aquilo ali. Só que quanto que é a altura de quando ele tá no instante zero, né? É mgh, e ele fala que é 3R, né? Então, ó, mg, 3Rs. Só que isso aqui vai ser igual à energia de B, tá? Que no caso inicial e no B, né? Que ele quer saber. E a do B é a energia potencial também, que é 2Rs, né? No caso dele. Então vai ser mg, 2Rs. Eita, tamanho do 2. Mas a energia, como tem movimento, também vai ser energia cinética. Porque ali no primeiro ele lembra que ele fala do repouso, né? Então a gente não precisa considerar o movimento. Só que ali, como é a. Vou usar a fórmula que a gente acabou de usar, tá? Mas ali, como tem movimento, a gente tem que usar a fórmula da energia cinética também, tá? Então é isso aqui. E ó, olha aqui, olha o que já apareceu. VB aqui, ó. Então a gente já sabe que é alguma coisa aqui. Então a gente vai igualar esses dois, tá? Porque eles vão ser iguais. Porque sim. Que a gente decidiu que vai ser igual e vai ser igual. Então vai ficar mg 3Rs vai ser igual a mg 2R mais 1/2 do mv ao quadrado, do mvb ao quadrado, né? Mvb ao quadrado. Enfim, vocês estão vendo que tem um monte de massa aqui e ele não deu pra gente o valor da massa. Então a gente só vai ficar aqui, ó. Que dá pra cortar tudo isso, tá? Eita, cortei errado. Dá pra simplificar tudo isso, tá? Legal. Ok. Aqui é 2. Ó, então a gente só vai ficar aqui a Chan, aqui a Chon e aqui a Tommy, tá? Sumiu. Aí vai ficar o quê? Vai ficar G
Aqui é um igual, né? Vai ficar G3R. Vamos passar esse G2R para outro lado como menos, tá? Porque a gente quer isolar isso aqui. Então, vai ficar menos G2R. Nossa! Igual a 1 meio do VB. Agora a gente já isolou ele, né? Que a gente tirou a massa ao quadrado. Então, 3 menos 2, né? Que não é um 1, isso aqui é um 2. 3 menos 2 vai dar 1, né? Então vai ficar só GR, que é 1GR, igual a... Se aqui tá dividindo, né? 2 tá dividindo, a gente vai passar pro outro lado multiplicando. Então vai ficar 2GR igual a VB. E aquela potência a gente passa como raiz. Então vai ficar a raiz de 2GR, tá? E é isso aqui, a última questão pra gente resolver, tá? Gente, eu espero que tenha ficado claro pra vocês entenderem, tá? Peço desculpa se não ficou muito claro, se ficou meio estranho em algumas partes, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Enfim, obrigada por terem assistido até aqui. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem, né, ou falar comigo. Enfim, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.